Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Nós vamos falar sobre um homem de Deus chamado Gideão. Amém? Juízes 6, 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. E seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Gideão, você é corajoso, e o Senhor está com você. Então Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a nossa gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar a Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém? Feche seus olhos rapidamente. Pai, mais uma vez nós oramos e nós consagramos a Ti essa palavra. Nós cremos, Pai, que hoje é um dia especial e que há uma porção especial do Teu coração para falar conosco. Por isso nós abrimos agora nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Nós preparamos esse ambiente aqui para receber a Tua palavra. E nós declaramos que o nosso coração é um solo fértil agora, para que a semente da Tua palavra seja plantada e ela possa germinar e crescer e frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que está anotando aí, o tema da palavra de hoje é coragem para viver. Coragem para viver. Por que eu coloquei esse tema? Porque Gideão, para mim, é um dos homens mais corajosos de Israel. É um símbolo de coragem. Eu vou explicar um pouco aqui a história dele, né? A Bíblia conta que lá no começo da nação de Israel, houve uma época difícil, onde Israel pecou, se afastou de Deus, e por isso Deus os entregou aos seus inimigos. E as nações vizinhas começaram a subjugar Israel. Então eles invadiam Israel e pegavam tudo. E depois iam embora e deixavam os hebreus sem nada. E quando eles tentavam fazer uma plantação para colher, os midianitas vinham, invadiam, destruíam a plantação e deixavam eles sem nada novamente. E assim por muitos anos, Israel foi empobrecendo, até que chega os dias de Gideão. E Gideão é chamado por Deus para a difícil tarefa de dar uma lição nos midianitas e recuperar a honra e a posição que Israel tinha. Só que os midianitas eram muitos, e os hebreus não eram tão numerosos, não eram tão guerreiros como aquele povo. E para quem conhece a história, resumidamente, Gideão, no final da história, ele vai com 300 homens enfrentar mais de 100 mil homens numa batalha. Por isso, para mim, Gideão é um símbolo de coragem. Talvez, lá em Israel, ele seja o homem mais corajoso da história, porque com 300 homens, ele enfrentou mais de 100 mil. Aqui no Brasil, eu acho que o homem mais corajoso é o Serjão Berranteiro. Alguém já viu? O vídeo lá que ele fala, aqui tem coragem, né? Matador de onça. Então, nosso símbolo de coragem é o Serjão Berranteiro. Aqui tem coragem. Diga, aqui tem coragem. Lá é o Gideão, o valente Gideão, matador de midianitas. Mas, quando nós falamos sobre coragem, queridos, e eu escolhi falar sobre isso com vocês, porque na juventude nós temos aquela questão de ansiedade. E a ansiedade, ela gera muitas vezes em nós o medo. E o medo, ele tem o poder de nos paralisar. Amém? Porque para você definir o que é coragem, para ver o que é coragem, você tem que, antes de tudo, definir o que é medo. Porque a coragem, ela é a habilidade de agir apesar do medo. Coragem é quando você tem a capacidade de agir, de atuar, apesar do medo
que você sente. É quando você não deixa que o medo te paralise. Quem aqui já sentiu medo? Glória a Deus, eu não fui o único. Vou contar para vocês uma experiência que eu senti muito medo uma vez. Essa é forte, hein, gente? Se prepara. Eu morava com meu irmão antes de casar, né? E eu lembro que uma vez, após a GP, fui sair com a galera para comer e tal. Cheguei em casa super tarde. E lá na casa do meu irmão é assim, tinha um corredor. E aí aqui ficava a porta do quarto dele. Aqui a porta do quarto da minha sobrinha, que era pequenininha, Ana Laura. E lá no final era o meu quarto. Então eu estava lá, cheguei da GP, lá do rolê, do Mac, sei lá, umas 4 horas da manhã, 3h30 da manhã. Estou lá andando assim, né, passando entre a porta dele estava fechada e a porta da minha sobrinha estava aberta. E na hora que eu passei, eu acho que eu vi alguma coisa. Aí eu voltei, olhei para o quarto da minha sobrinha, a caminha dela estava lá, ela estava sentada na cama. 2 anos de idade, gente. Assim. Aí ela olhou para mim e fez assim. Naquele dia eu descobri o que era medo. Eu senti um calafrio. Me paralisou. Aí na mesma hora eu falei, não, calma, é a minha sobrinha. Tadinha, ela é meio sonâmbula. Aí eu fui lá, ajudei ela a deitar e tal. Mas eu senti medo. Porque o medo faz parte. Amém, queridos? Alguém aqui já sentiu medo também? Eu lembro uma outra vez que essa foi pior para mim. Meu celular sempre fica no vibra aqui, no silencioso. Eu nunca deixo meu celular com volume de toque por causa do trabalho, nunca. E eu sempre fico com o celular também, então não tem problema. E eu lembro que uma vez, a gente estava na semana do encontro com Deus, de rapazes, eu estava orando todas as madrugadas, né, pelo encontro. Naquela semana, brincando com algum amigo, eu estava vendo lá alguns toques do iPhone. E tinha um toque na época que chamava ficção científica, que era meio cabuloso, né? E aí ele colocou lá o toque, mas depois eu coloquei no silencioso, tudo bem. Na semana do encontro, 3h30 da manhã, estava lá ajoelhado no chão do meu quarto, orando pelo encontro, repreendendo todo o demônio. De repente, aquele bendito celular, não sei como, estava no toque lá alto, naquele toque de ficção científica, e ele começou a tocar atrás de mim. Bem na hora que eu falei que eu repreendi todo o demônio, aquele toque assim, né? Gente, eu não sei por que cargas d'água, a minha namorada, na época, né, a dona Letícia, me ligou às 3h30 da manhã naquela madrugada. Eu não sei porque eu não atendi. Aliás, eu atendi bravo com ela. Falei, por que você me ligou agora para papai desligar o telefone? Lembra, Letícia? Mas que medo, que medo. Então o medo faz parte, amém? Mas assim como eu, o Gideão, que eu acabei de chamar de corajoso, também tinha uma história de medo. Os israelenses viviam debaixo de um medo dos midianitas. Era tamanho o medo de Gideão. Ele tinha tanto medo de ser atacado por aquele povo, que ele foi malhar o trigo dentro de um tanque de pisar uvas. Por quê? Para ficar escondido, para que nenhum inimigo visse que ele estava malhando o trigo e fosse lá pegar o trigo dele. Então ele estava lá escondido, com medo, malhando o trigo. E de repente a Bíblia fala que um anjo chega para Gideão, no versículo 12, se eu não me engano. Versículo 12. O anjo chega e fala assim: você é corajoso, o Senhor está com você. Gente, Gideão naquele momento era tudo menos corajoso. Ele poderia ser chamado de qualquer coisa, menos de corajoso. Aos meus olhos, aos seus olhos, Gideão poderia ser um grande trabalhador, um bom agricultor, um bom pai de família, mas ele jamais poderia ser um corajoso. Ele estava escondido, trabalhando escondido, porque ele estava com medo. Mas o Senhor o chama de corajoso. E aprove a Deus escolher justamente esse trabalhador, na nossa ótica, medroso, para libertar o povo e revelar coragem. E muitas vezes na nossa geração, na nossa idade, o medo, ele nos paralisa. Nós começamos o ano agora, sei lá, sonhando com 2020, há planos para o teu ano de 2020, há sonhos, mas também existem temores, há medos. Talvez você tenha medo de não terminar a faculdade, talvez você tenha medo de não conseguir nem começar a faculdade, de não conseguir o emprego dos seus sonhos, de não conquistar a tua futura esposa, o teu futuro marido, de não
conquistar algum plano, talvez de não conseguir ganhar a tua casa para Jesus. Eu não sei qual é o teu medo, mas a nossa geração, ela é radicalmente medrosa muitas vezes. E o medo, ele nos paralisa. Há muitos jovens que ficam paralisados por conta do medo. Eles não conseguem avançar, eles não conseguem conquistar, porque o medo os paralisou. Mas quando eu olho para Gideão, eu enxergo um Deus poderoso para agir apesar do nosso medo. E do teu medo, extrair a tua verdadeira coragem. E mostrar que você pode, amém? Então, eu vou falar com vocês alguns princípios que eu aprendi com essa história de Gideão, e eu creio que eles podem destravar temores na nossa vida, amém? Veja, quando Deus começa a falar com Gideão, ele fica lá, né, olha Senhor, quem sou eu? Ele fala assim, você quer que eu liberte o povo? Mas eu vou te contar, a minha família é a família mais pobre da minha tribo, a minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés, e eu sou o pior da minha família. Ora, a minha família já não é padrão para ninguém, porque ela é a mais pobre, mas eu sou o mais pobre, o mais fraco, o menor da casa do meu pai. Se tem alguém que não é a pessoa chamada para libertar o povo, sou eu. É basicamente isso que diz Gideão. Mas Deus fala outra coisa a respeito dele. Deus o chama de corajoso. Deus fala para ele assim, olha, eu vou estar com você, eu estou contigo. Então, a primeira coisa que eu queria que você aprendesse, como lição de vida, para enfrentar os teus medos, para enfrentar os teus temores, para conquistar 2020, é que você já tem tudo o que você precisa para dar o primeiro passo, aí em você. Quando Deus olha para Gideão, Deus fala assim, vai Gideão, na força que você tem. Você consegue imaginar que loucura? Ele está falando com um cara medroso, escondido, e fala, eu quero que você vá nessa força aí, nessa força que eu estou vendo em você, eu quero que você se levante e você vá. Se eu fosse Gideão, eu falaria, que força? Eu estou escondido. Deus conseguiu enxergar em Gideão algo que nem ele mesmo enxergava. Deus viu uma coragem em Gideão que nem ele mesmo via. O mesmo Deus, ele olha para você e ele consegue enxergar uma coragem que você muitas vezes não enxerga. Ele consegue enxergar uma capacidade que você muitas vezes não consegue enxergar. O mesmo Deus olha para você e fala, você é um líder de célula. Você pode discipular alguém, você vai ganhar a tua família para Jesus, você vai conseguir o teu emprego, você vai terminar a faculdade, você vai viver esse sonho, e você olha para você mesmo e fala, eu não vou, eu não consigo, mas Deus não enxerga assim, Deus vê aquilo que nem você consegue ver, e a primeira coisa que Deus vê, é que você já tem a capacidade dentro de você, para dar o primeiro passo, rumo à tua vitória, rumo ao teu sonho, rumo ao teu plano, já está aí dentro de você. O primeiro passo você já pode dar, é na força que você tem aí, nesse momento, é do jeito que você está agora, você já pode se posicionar, você já pode assumir uma posição diferente, nessa tua força. Foi nessa força que Gideão saiu daquele tanque de uva, e ele começou os preparativos para uma revolução, para libertar o povo de Israel. Gideão era um jovem como você e como eu, queridos. Você consegue imaginar um jovem sendo chamado para liderar um exército, numa batalha, numa guerra? Você consegue imaginar a tensão, a preocupação? Mas Deus o escolheu. E o mesmo Deus tem te escolhido, mas muitas vezes nós temos a inabilidade, a incapacidade de olhar para nós mesmos e enxergarmos aquilo que Deus enxerga. Então permita-me falar, você precisa corrigir a tua visão, você precisa ajustar o teu foco. Talvez está muito acostumado com aquilo que as pessoas falam a teu respeito, mas está na hora de você começar a ouvir aquilo que Deus fala ao seu respeito. Amém, queridos? Quem crê diz amém. Então, cutuca aí o irmão com o cotovelo rapidinho, para ele saber que está acordado. Muito bem. Vocês são demais. Amém? Uma outra coisa que Deus fala nesse contexto de posicionamento, Deus fala para Gideão, eu serei contigo, vá na tua força,
eu te ajudarei e eu serei contigo. Você consegue imaginar que quando você pensa nesse teu temor, nesse desafio, nesse gigante a ser derrubado, nesse plano a ser conquistado, nessa família a ser ganha, nesse emprego, nesse casamento, quando você olha para esse desafio, você consegue imaginar que existe um Deus dizendo: vai na tua força e eu serei contigo, eu estarei com você, eu vou caminhar com você. Poxa, então quer dizer que quando eu me posiciono e eu digo: a partir de agora eu vou começar a andar rumo ao meu alvo, rumo ao meu objetivo, na força que eu tenho no momento, eu vou usar ela agora. E Deus diz: eu sou contigo, nessa tua força, com as tuas habilidades atuais, do jeito que você está, eu vou com você. Você consegue imaginar como é ter um ajudante como Deus Todo-Poderoso? Você consegue imaginar ter Deus como seu ajudante, como seu auxiliar? Eu falava isso lá em Novo Verão à época. Você consegue imaginar como é ser um líder de célula e ter o Espírito Santo como seu co-líder? Que da hora! Para te dar uns toques, para cuidar da galera, para receber o pessoal. Pois é. Você consegue imaginar como é que é ter Deus cooperando com você, te auxiliando, estando ao seu lado? Só quem passou por um momento de muita dor, de muita angústia, sabe a importância que é ter alguém de confiança do nosso lado, sim ou não? Quando você tem alguém de confiança, alguém que você pode abrir o coração, alguém que pode chegar lá e falar assim: cara, eu estou aqui com você para o que der e vier, vamos juntos enfrentar esse problema. É tão gostoso quando nós temos um amigo assim. Mas você consegue imaginar que Deus é um amigo assim? E Deus diz: eu vou estar com você, Gideão, eu vou caminhar com você. Você vai se levantar daqui na força que você tem, do jeito que você está hoje, e vai começar a sonhar em libertar o povo. E eu vou te ajudar, eu estarei com você, te confirmando diante dos homens. Que poderoso! O mesmo Deus te convida a sair daqui hoje, do jeito que você está, com a força que você tem, e conquistar aquilo que Ele tem para você. Amém, queridos? A outra coisa que eu aprendo com Gideão é a necessidade de edificar um altar. Depois que Gideão sai daquele lugar daquele lagar de uvas ali, ele levanta-se e ele vai edificar um altar. Antes de procurar os homens, antes de montar o seu exército, ele vai edificar um altar. Ele vai fazer uma consagração primeiro. Edificar um altar é algo maravilhoso. Edificar um altar, na nossa linguagem moderna, antigamente era construir lá, colocar umas pedras, fazer um sacrifício de um animal e oferecer a Deus. Mas na nossa linguagem de hoje, nos dias atuais, nosso tempo contemporâneo, edificar um altar é viver uma vida de entrega, é uma vida de adoração, é uma vida de dependência de Deus, é uma vida de vir aqui no altar, de buscar a face de Deus, de se sacrificar, é orar, é ler a palavra, é jejuar, é matar o seu eu, o seu ego, é abrir mão de si mesmo por um relacionamento com Deus. Mas veja, depois você lê com calma essa passagem lá de Juízes 6 e 7, na sua casa. Quando Gideão vai edificar o altar que Deus manda ele edificar, há um problema. Naquele lugar já havia um altar construído para um outro Deus, para Baal. E Deus fala: Gideão, antes de edificar o altar, você vai ter que derrubar o altar de Baal. E aí você edifica um altar para mim, tá bom? E Gideão fala: beleza, junta lá uns homens e começa o trabalho de derrubar o altar de Baal, que era um deus pagão lá da época, e construir um altar ao Senhor. E eu entendo, uma vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: se o Senhor não for a coisa mais importante da sua vida, então existe alguma outra coisa que é. Se Ele não for o centro da sua vida, então alguma outra coisa é o centro da sua vida. Então, antes de edificar um altar para Deus, eu tenho que ter o trabalho, esse altar aqui interno, no meu coração, eu tenho que ter o trabalho de derrubar os altares que eu já edifiquei para outras coisas na minha vida. Amém, queridos? Muitas vezes nós edificamos altares na nossa vida para o pecado,
para uma pessoa que nós amamos, e aquele amor é doentio. Às vezes um namorado ocupa o lugar de Deus no teu coração, às vezes uma namorada ocupa o lugar de Deus no teu coração, um relacionamento egoísta, mesquinho, e você vive em prol daquilo. Às vezes o teu próprio ego, às vezes os teus sonhos são mais importantes para você do que o teu relacionamento com Deus. Há coisas que você adora e nem percebe que adora. E aquelas coisas no teu coração impedem que haja ali um altar para o Senhor. Porque não pode haver dois altares no mesmo lugar. Então, há um trabalhar de derrubar um altar para se erguer um novo altar ao Senhor. Amém? O Espírito Santo, ele pode falar no teu coração agora sobre coisas que você tem que remover da tua vida, ou remover do teu coração, talvez sentimentos, mágoas, angústias, que hoje ocupam um lugar central no seu coração. Você vai ter que remover isso, para edificar um altar ao Senhor. Amém, queridos? Antes de começar, antes de conquistar, antes de avançar nos teus planos, nos teus sonhos, vamos edificar um altar. O altar fala de busca, o altar fala de entrega, o altar fala de dependência. E depois que Gideão, ele derruba o altar de Baal, e ele edifica um altar ao Senhor, só depois, a Bíblia diz, que então o Espírito Santo revestiu a Gideão. Olha só, o primeiro passo era só posicionamento, ele não tinha nem o Espírito Santo, era só o posicionamento, eu vou. Agora eu vou derrubar o altar, agora eu vou construir um novo altar. Quando ele edifica o novo altar e sacrifica, então, quando ele coloca Deus num lugar central do seu coração, quando ele investe no seu relacionamento com Deus, então o Espírito Santo o revestiu. O Espírito Santo passou a habitar nele, passou a auxiliá-lo, passou a estar nele. Quando ele ia resolver alguma coisa, o Espírito Santo ia junto. Mas antes, foi necessário construir um altar, queridos. Não se permita sair daqui hoje, sem dar o primeiro passo, para restaurar um altar na sua vida, para que haja um relacionamento vivo com Deus em você. A outra coisa que eu aprendo com Gideão, ainda sobre, nesse contexto, mais à frente, Gideão começa a convencer o povo, né, vamos para a luta, e aí reúne uma multidão de soldados, mais ou menos 32 mil homens, ouviram Gideão, se inspiraram nele, e falaram, vamos lutar. Ainda era pouco, eram 32 mil contra mais de 100 mil, mas beleza, já era um exército legal. Então Gideão reúne aquela galera, e Deus fala, Gideão, tem muita gente aí, quando forem para a guerra, vão achar que foram eles que ganharam, não vão dar o crédito para mim, então vamos fazer o seguinte, reúne os homens e fala assim, quem for tímido e medroso pode ir embora. Olha que apelo legal. Gideão reúne os homens e fala assim, gente, Deus falou comigo aqui, e quem for tímido e medroso pode voltar para casa. E é impressionante a sinceridade do povo judeu, porque a Bíblia fala que 22 mil homens foram embora, depois desse apelo. Eram 32 mil homens, mas 22 mil homens se consideraram tímidos ou medrosos, e disseram, tá bom, já que você insiste, olha, eu queria lutar, mas já que você insiste, então eu vou para casa. E foram para casa, e aí ficaram 10 mil homens, era infinitamente menor do que o outro exército, mas já era alguma coisa. Só que Deus fala, não, ainda tem muita gente, faz o seguinte, Gideão, eu quero que você caminhe com eles pelo deserto, treinamento de guerra, depois você vai chegar numa fonte de água, para eles beberem água, e você vai observar como eles bebem água. Olha que teste maluco. E aí lá vai os 10 mil homens, né, andando no deserto, treinamento militar lá, puxado. Quando eles chegam na fonte de água, imagine só a cena, né, no deserto. Hoje já estava calor, eu imagino no deserto como deve ser, né? Então imagina aquela cena, aquele calor, não tinha sorvete naquela época, não tinha ar-condicionado, a coisa mais refrescante que tinha era a água, gente, natural, tá? Então quando ele chega na fonte de água,
muitos homens começam a se jogar na água, a deitar, a ajoelhar, e a colocar a cabeça e a beber água desesperados, porque estavam sedentos. E alguns homens são um pouco mais cuidadosos, e se abaixavam com cuidado, pegavam a água com a mão, e levavam até a boca, e lambia a água ali com cuidado, olhando para o lado. E Deus fala: Gideão, esses homens que se jogaram na água, que deitaram, que começaram a beber, que estavam sedentos, tira fora. Agora, os que se abaixaram com cuidado, olhando para o lado, espertos, e pegaram a água e levaram até a boca ali, esses você separa. E aí, resumindo, ele mandou embora 9.700 homens, e ele ficou só com 300 homens para lutar contra mais de 100.000. E aí nós entendemos um outro princípio que eu queria falar com vocês, não seja movido por necessidade. Veja, todo mundo estava com sede, sim ou não? Se coloca no lugar daqueles homens, não culpa eles não, vai. Talvez você também ia dar um pulo na água ali, fala a verdade. Todo mundo estava com sede, mas para alguns, a necessidade ficou em segundo plano. Eles ficaram atentos. Eu sei que eles também tinham vontade de pular na água, mas eles ficaram atentos. Os outros, que colocaram a necessidade em primeiro plano, eles desligaram o radar e pularam na água. Se o inimigo viesse, eles estavam na roça. Nem dava tempo de pegar a espada nem nada, mas mataram a sede pelo menos. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós colocamos a nossa necessidade em primeiro plano. Nós colocamos a nossa necessidade. As jovens, eu já ouvi isso de alguns jovens: olha, Lucas, eu não consigo vencer o pecado, porque eu não aguento, porque eu sinto aquele desejo, e eu não consigo suportar. Você consegue, meu querido, se você colocar a necessidade em segundo plano. Se a tua fidelidade a Deus for maior que a tua necessidade, você consegue. A necessidade, muitas vezes, ela nos faz ficar cegos. Sabia que a indústria do consumo, ela aproveita isso, né? Então, na mídia, no marketing, se tem aquela máxima de criar uma necessidade que muitas vezes nem existe, para que a pessoa fale: eu preciso, eu necessito disso. Mas custa 5.000 reais, mas eu necessito. Precisa mesmo? Não precisa. Você criou uma necessidade para si. Amém, queridos? Sim ou não, né? Jovens sábios aí. Então, às vezes você vai lá comprar um celular e você não tem condições de comprar um celular caro. Mas você precisa daquele celular caro, porque os seus amigos vão amar ver você com aquele celular caro. É ou não é? Porque todo mundo vai te pedir para mandar as fotos depois. Aí você vai parcelar ele em 52 vezes. Vendeu o teu irmão mais novo para pagar a última parcela. Mentiu o valor para os seus pais, para ele não te expulsar de casa. Porque você precisa, mas no fundo você sabe que não precisa. Amém, queridos? A necessidade muitas vezes nos engana. Aquilo que nós achamos que nós necessitamos muitas vezes nos engana. Então não seja movido por necessidade. Amém? Amém, queridos? O outro princípio, agora continuando a história. Então Josué fica com seus 300 homens. São os 300 escolhidos. Agora sim vai ser uma briga boa. 300 contra mais de 100.000. Você consegue imaginar a cara daqueles caras olhando um para o outro? Cara, o que Deus vai fazer? Como é que vai ser essa batalha? Olha, eu fico com 50.000, você fica com 50.000. Como é que vai ser a divisão aqui? Como é que vai ser a estratégia, o plano? E aí Deus começa a falar com Gideão. E Deus fala assim: Gideão, você vai separar os 300 em 3 grupos de 100. O inimigo está lá acampado, e era um acampamento gigantesco, num vale totalmente tomado por soldados. E Deus fala: Gideão, você vai subir pelos montes, um grupo de cada lado, cada grupo com 100 homens. E aí tem a estratégia máxima. Vocês vão pegar vasos de barro. Olha que arma poderosa, gente. Vasos de barro. Fica imaginando a cara do Gideão. Mas tem alguma bomba nesse vaso? Tem alguma coisa aí que vai explodir? Não, está vazio. Ah, legal. E o que mais? E tochas. Mas dá para disparar a tocha? Não.
é uma tocha normal. Tá. Então eu vou pegar um vaso de barro e uma tocha. E a espada? Não, não precisa de espada. É um vaso de barro e uma tocha. Ah, e uma corneta. Olha que coisa mais da hora. De um lado, 100 e poucos mil homens armados até os dentes com espadas, escudos. Do outro lado, 300 homens com um vaso de barro cada um. Uma tocha e uma corneta, uma trombeta. Você consegue imaginar essa briga? Que da hora. Cada um foi lá para o seu lugar para ouvir a direção. E Deus fala através de Gideão. Gideão diz: assim que eu der o toque, vocês vão jogar o vaso no chão com toda a sua força. Vocês vão acender a tocha com ousadia e vão gritar com toda a sua energia pelo Senhor e por Gideão. Só isso? Só isso. E aqui vem outro princípio que eu queria falar com vocês. Quando Deus fala para aqueles homens que eles teriam que pegar o vaso de barro e quebrar, eu entendo que um princípio poderoso para vivermos aquilo que Deus tem para nós é aprendermos a viver uma vida de quebrantamento. Diga quebrantamento. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia ela compara o homem a um vaso de barro também. Lá em Jeremias, Deus fala com Jeremias: olha, porque o homem é como um vaso de barro nas mãos do oleiro. E aí, quando o vaso, ele está de uma forma, está defeituoso, está na forma errada, o oleiro, ele quebra o vaso, ele lança aquele vaso, ele despedaça aquele vaso, e ele começa a moldar um vaso novo. Amém, queridos? Então, Deus fala para eles quebrarem o vaso. E trazendo isso para a nossa vida, eu queria falar para você: viva uma vida de vaso quebrado. Viva uma vida de quebrantamento. Quebrar o vaso é colocar o seu eu de lado. É deixar Deus te quebrantar. É deixar a palavra te quebrantar. Quebrar o vaso é confessar o teu pecado. Porque para confessar o teu pecado, você tem que assumir que é pecador. E para assumir que é pecador, tem que ter coragem. Medroso não confessa pecado, sabia disso? Você pensa que é fácil? Chega lá, seu discipulador e fala assim: olha, cara, preciso falar para o seu negócio. Eu sou um vacilão. Eu sou ladrão e vacilão. Eu fiz isso. Eu quero assumir, eu pequei. Eu pisei na jaca. Eu aprontei. Eu pensei isso. Eu falei isso. Eu ando com esse tipo de pensamento. Com esse tipo de atitude. Isso é coragem, gente. Isso é coragem. Os medrosos não fazem isso. Os medrosos colocam a capa de crente e vêm para a igreja e adoram perfeitamente, maravilhosamente. Está tudo bem. Alguém passa: está tudo bem, está tudo ótimo. Eu estou aqui no meu evangeliquez fluente. Eu estou aqui pegando fogo na unção. Mas o fogo não é de unção, é outro fogo. Agora, para abrir o coração, tem que ter coragem. Olha, eu falo por experiência própria, tem que ter coragem. E sempre que alguém abre o coração para mim, eu olho para aquela pessoa e falo: você tem coragem. Tem que ter coragem para falar. Tem que ter coragem para rasgar o coração. Tem que ter coragem para se quebrantar. Sabe, quebrar o vaso, literalmente quebrar. E quebrar machuca. Quebrar deforma um pouco. Você não fica mais confortável como você estava antes. Quebrar é um processo complicado. E Deus quer quebrar o teu vaso. O Espírito Santo quer quebrar você. Ele quer te moldar. Mas para te moldar você tem que quebrar. Deixa Ele te quebrar. Deixa Ele falar com você aí sobre coisas que você precisa mudar. Problemas que você precisa corrigir. Pecados que você tem que abandonar. Porque, meu amado, minha amada, você pode enganar todo mundo. Mas você nunca vai enganar a Deus. Você nunca vai enganar você mesmo. E você nunca vai enganar o diabo. Há 3 pessoas que você nunca vai enganar. Uma delas te ama, pelo menos. E a outra te odeia. Então tome cuidado. Você está começando um ano agora, aproveite esse clima de começo de ano. Todo mundo faz metas e planos e alvos maravilhosos. E coloque um alvo: esse ano eu vou ser quebrantado. Esse ano eu vou deixar Deus me quebrar, falar comigo. Eu vou abrir meu coração. Eu vou ter uma postura diferente. Esse ano eu vou descer do pedestal que eu criei para mim mesmo. E eu vou ter um coração quebrantado. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou procurar meu discipulador. Ou se eu não tenho um discipulador, eu vou procurar um discipulador. Eu vou caminhar debaixo dessa unção.
Amém, queridos? Então, uma vida de quebrantamento. O primeiro passo era quebrar o vaso. O segundo passo era acender a tocha. Veja que primeiro se quebra o vaso, depois se acende a tocha. Eu vou traduzir isso aqui na nossa linguagem de hoje, parafrasear aqui na minha versão, para receber uma unção do Espírito Santo. Acender a tocha, né? Acender a luz, ligar o holofote ali. Agora a chave virou. Então, antes de receber aquela unção, antes de viver uma vida de unção, de fogo, de graça, de ousadia, antes de gritar contra o inimigo, eu precisei me quebrantar primeiro. Amém? Antes da exaltação, a humilhação. Antes de ir para cima, eu preciso ir para baixo, me ajoelhar, ir no chão, ir no pó da terra, clamar, confessar. Eu preciso ter uma vida no secreto, uma vida no particular. Deus não se impressiona com as orações que você faz aqui na igreja. Deus não se impressiona com as fotos de crente que você posta no Facebook, no Instagram. Deus não curte, gente. Uma porque ele não tem Instagram, então ele não pode curtir mesmo. Mas Deus não curte. Isso não impressiona a Deus. Pode impressionar a varoa, então continua, né? Se vale o esforço, continua. Pode impressionar o varão, então continua. Vale o esforço, continua. Mas isso não impressiona a Deus. Deus não se impressiona com a tua eloquência para falar na célula. Deus não se impressiona com a roupa que você usa. O seu tênis não impressiona a Deus. O seu cabelo não impressiona a Deus. As nossas habilidades humanas não têm o poder de impressionar a Deus. Deus não ficou lá, olha lá, nossa, o solo que o Davi fez hoje, vocês viram? Deus não se impressiona. O tio se impressiona, viu, Davi? Mas, tem que dar um apoio, né, pro sobrinho. Mas Deus não se impressiona. E o que impressiona a Deus? O que impressiona a Deus é o que ninguém vê. É o secreto, diga secreto. O que impressiona a Deus é justamente onde os olhos humanos não enxergam. É quem você é quando ninguém está olhando. O que impressiona a Deus é a tua vida secreta, é a tua vida particular, é se você é um jovem de oração de verdade, é se você busca a Deus de verdade, é se além das fotos há uma entrega verdadeira no teu coração. O que impressiona a Deus é o teu particular. E quando você quebra o teu vaso, e o vaso se quebra no secreto, quando você quebra o teu vaso, Deus acende uma tocha em você. Deus acende, Ele libera uma unção, Ele libera o toque da vitória, Ele libera um vai, agora é a hora. Deus exalta aqueles que se humilham, mas Ele humilha aqueles que se exaltam. E o que aconteceu nessa batalha é que quando eles quebraram o vaso, a Bíblia diz que eles acenderam a tocha e tocaram as suas trombetas e gritaram com toda a força da sua voz pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia fala que mais de 100.000 homens que estavam acampados, sem esperar, quando ouviram o barulho dos vasos quebrados, quando viram o clarão daquelas tochas, o toque da trombeta e o bradar daqueles homens, eles ficaram com tanto medo, mas com tanto medo, que eles começaram a se atacar, porque era noite, eles não sabiam quem era amigo, quem era inimigo, e foi um metendo a espada no outro, e fugindo para todo lado. Não houve estratégia, não houve nada, eles fugiram nas mãos de Gideão, e os soldados de Gideão ficaram só olhando de longe a cena. Você consegue imaginar isso? O temor tomou conta deles. Deus fez tudo sozinho, praticamente. Ninguém pegou na espada, mas teve que haver quebrantamento, teve que haver dependência, teve que haver diligência, teve que haver um altar, há todo um processo. E assim, a Bíblia conta a história de um homem medroso, que tornou-se um exemplo de coragem. Assim, a Bíblia conta a história de uma nação pobre, enfraquecida, que com apenas 300 homens, derrotou o maior exército da sua época. E assim, a história daquela nação foi mudada. Queridos, olha para o teu ano agora, olha para 2020, olha para os teus planos, para os teus sonhos, olha para os teus inimigos, não pessoas, mas para os teus gigantes aí, para as tuas dificuldades, talvez a falta de recursos financeiros, talvez a falta de amor na sua casa, talvez um pecado que te aflige,
talvez um trauma, uma dor, uma mágoa, eu não sei qual é o teu inimigo, mas olha para ele agora, olha para esse medo que te paralisa. Você escreveu os teus alvos para 2020, mas lá no fundo havia algo, um temor. Você fala, será que eu vou conseguir isso aqui? Porque todo ano eu escrevo e eu nunca alcanço. Olha, eu estou aqui orando, mas sei lá nada. Você precisa ir para cima, você precisa conquistar, você precisa quebrar o teu vaso, se posicionar, deixar Deus agir na tua vida, deixar Deus operar na tua vida. Amém, queridos? Nós estamos apenas começando o ano. Ainda dá tempo de você planejar a tua vida esse ano. Ainda dá tempo de se posicionar. Ainda dá tempo de ser alguém diferente. Ainda dá tempo de investir no teu relacionamento com Deus, por exemplo. Ainda dá tempo. O medo faz parte, como eu falei para você, eu tenho medo também, gente. Mas a coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. É dizer, eu vou, estou com medo, mas eu vou. Um tempo atrás, eu estava falando com uma pessoa, ele me perguntou sobre medo, né? Mas você tem medo, né? Quando você foi pedir ela de namoro, eu falei, tive, até hoje tenho medo. Tive medo quando eu pedi ela em namoro, tive medo quando eu pedi ela em casamento, tive medo quando eu casei, fiquei com medo danado quando descobri que ia ser pai. Pensa num cara que ficou com medo. Mas o medo faz parte, mas o medo não vai me paralisar. Porque a coragem é a capacidade de agir apesar do medo. É a capacidade de enfrentar o medo. Eu creio que no fundo, Davi tinha um pouco de medo do Golias. Eu creio que ele tinha um pouco de medo do Golias. Mas ele deixou o medo de lado e agiu. E foi para cima. A lógica dizia, ele é grande, você é pequeno. Mas a coragem, ela enfrenta o medo. A Bíblia fala que Jesus, queridos, no Getsemane, ele teve medo de morrer. A Bíblia fala que ele orou, falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Aquela cena é Jesus, homem como eu e você, carne como eu e você, sentindo medo como eu e você sentimos. Mas ele teve coragem de agir apesar do medo. Ele falou, seja feita a tua vontade. Eu vou enfrentar o medo. Jesus tinha medo de morrer, mas ele enfrentou o seu medo. O Pedro tinha medo de pular naquelas águas e andar sobre as águas, mas ele enfrentou o seu medo e deu uns passos. Tudo bem que ele afundou depois, mas deu uns passos. Ninguém andou como ele, pelo menos. Os outros não afundaram, mas também não deram uns passos sobre as águas. Você entende? Deus quer te dar coragem hoje. Deus quer destravar agora os teus medos. Deus quer destravar os teus planos, os teus sonhos. Deus quer te colocar uma nova linguagem, uma linguagem de fé. Deus quer mudar as tuas palavras. Hoje no culto principal, uma palavra tão profunda, tão poderosa sobre isso, sobre a nossa linguagem. Sobre Deus mudar a nossa linguagem para uma linguagem de fé. Para que nós possamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Veja que o único esforço que aqueles homens tiveram foi quebrar o vaso, acender a tocha, tocar a trombeta e gritar. Uma batalha vencida no grito, literalmente. Eu fico impressionado com isso. E eu sei que Deus tem coisas grandes para vocês, para mim esse ano. Mas nós temos que ter essa habilidade de lutar contra o nosso medo, de nos posicionar e deixar Deus destravar a coragem que está em nós, na nossa força, amém? Se coloque de pé aí no seu lugar, nós vamos orar agora. Eu queria que você, de pé, fechasse os seus olhos, se colocasse diante de Deus agora. Debaixo dessa palavra, eu sei que você ouviu e eu creio que Deus falou com você, falou no teu espírito. Feche seus olhos. Eu quero fazer um pequeno apelo agora. Eu quero convidar aqui à frente para orar. Você que ouviu um rema de Deus, uma palavra específica de Deus, sobre construir um altar, sobre derrubar um altar que havia sido erguido para outras coisas que ocupavam o lugar de Deus na tua vida, e edificar um altar para o Senhor. Você que sentiu um rema de Deus, quando nós falamos sobre quebrar o vaso, sobre uma vida de quebrantamento, talvez há um orgulho no teu coração, talvez há um pecado, há algo não confessado, há um problema, queridos, é um apelo complicado, eu sei, mas eu quero convidar aqui à frente, só corajosos, porque essa palavra é sobre corajosos. Se você crê que há algo no teu coração que precisa ser removido,
talvez um sentimento, um pecado, uma culpa, eu quero te convidar a vir ao altar a se prostrar. Nós vamos orar agora, o louvor vai ministrar uma canção, e nós vamos orar sobre isso agora. Eu quero fazer esse apelo duro, porque é um apelo para corajosos, é um apelo para pessoas que querem algo mais de Deus. O primeiro passo para enfrentar o medo é ir na força que você tem, é ir na força que você tem, não é esperar ter coragem, é falar: eu vou agora, eu vou me quebrantar, eu vou confessar o meu pecado, eu vou até o altar, eu vou colocar para fora. E durante essa adoração, eu queria que você abrisse tua boca e comece a confessar o teu medo, o teu pecado. Fale aí para você mesmo, comece a falar: Senhor, eu confesso, eu te entrego esse medo, isso que me trava, esse sentimento que eu creio que tem me travado, tem me impedido. Eu quero confessar, eu quero entregar, eu quero colocar no teu altar, eu quero deixar aqui. Eu creio, queridos, que há uma unção nesse lugar, e aquilo que você deixar aqui no altar, ficará aqui no altar, não voltará com você para o seu lugar, não voltará com você para a sua casa. Esse é um apelo para corajosos, e eu queria convidar a liderança para ungir as mãos, e tocar sobre essas pessoas, e tocar, assim como o Espírito Santo revestiu a Gideão, os nossos líderes aqui representarão com óleo a unção do Espírito, que vai revestir a tua vida, quando você edifica um altar ao Senhor, quando você quebra o teu vaso, quando você se quebranta diante de Deus, em nome de Jesus. Perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti.
Jesus. Vai se colocando de pé aí no teu lugar. Se você já recebeu oração, se coloque de pé. Mas fica aí no teu lugar agora. Eu quero que você coloque as tuas mãos em posição de receber. Eu quero que você imagine que espiritualmente o Senhor colocou um vaso agora nas tuas mãos. Existe um vaso aí nas tuas mãos. E esse vaso, ele representa, isso aqui é uma simbologia apenas. Ele representa a tua vida. Ele representa a tua forma atual. Esse vaso, ele foi moldado por aquilo que você ouvia das pessoas a teu respeito. Ele foi moldado muitas vezes por palavras que você ouviu negativas a teu respeito. Ele foi moldado por pecados, por coisas que você escondeu, por coisas que você ocultou, por coisas que você mentiu. Esse vaso, ele representa a tua vida longe do propósito de Deus. Enquanto nós orarmos agora, eu quero que você aí com esse teu vaso nas tuas mãos, você vai profeticamente, quando eu falar, você vai profeticamente jogá-lo. Você vai quebrá-lo, você vai jogá-lo no chão e você vai pisar em cima, profeticamente, declarando que você quebra o teu vaso, que é uma posição nova de quebrantamento, que a partir de agora, o lema da tua vida vai ser uma vida quebrantada, que a partir de agora você se posiciona, você coloca o seu eu de lado, para viver uma vida de quebrantamento, para deixar Deus te moldar. Esse vaso aí, ele representa aquilo que o mundo moldou em você, mas a partir de agora, o vaso novo é um vaso que Deus vai quebrar, é um vaso que Deus vai montar, vai moldar, vai fazer do jeito dele, com a forma que ele escolheu. A partir de agora, você vai ser aquilo que Ele quer que você seja. O teu formato vai ser aquele que Ele escolheu para você. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Fica aí com o teu vaso. Pai, nós oramos. Nós te entregamos agora o nosso vaso. Nós o colocamos no teu altar agora, Pai, porque nós reconhecemos que ele representa a nossa velha vida. E muitas vezes nós vivemos na igreja numa época de novidade de vida, mas carregando esse vaso no formato do velho homem, no formato da velha vida. Esse vaso, ele representa, Pai, a nossa imoralidade, ele representa o nosso pecado, ele representa o nosso orgulho, ele representa cada mentira, a nossa falsidade, ele representa a nossa rebeldia, Senhor. Esse vaso, ele representa o nosso medo, a nossa necessidade de autoafirmação, a nossa necessidade de aprovação das pessoas. Esse vaso, ele representa o medo de não ser aceito. Esse vaso, ele representa o medo de não conquistarmos, de não vencermos. Esse vaso, ele representa a nossa insegurança. Esse vaso não pode fazer mais parte da nossa vida. E é por isso que agora, espiritualmente, profeticamente, nós quebramos o vaso. Quebre ele aí, lance ele no chão, pise em cima, declare: eu quebro, eu deixo para trás. Assim, eu sou, a partir de agora, um vaso novo, moldado pelo meu Senhor, moldado por aquele que me ama, com o formato que Ele escolheu, com as características que Ele escolheu. E eu não estou vazio, porque o meu Senhor me enche,
com a sua unção, com a sua graça, com o seu poder, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar.